pessoal, estamos aqui de novo na primeira conferência conservadora brasileira acontecendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, e hoje eu tenho essas duas feras aqui para a gente bater um papo bem interessante aqui e falar sobre guerra cultural e sobre a guerra na comunicação. Começando por Gustavo Reis, que é do canal de Notícias Aliados Brasil e também do Todo Poder Emana do Povo. Seja bem-vindo, Gustavo Reis, e ele, o pretinho mais amado do Brasil. Eu trago mensagens do Apocalipse. Felipe Ferreira, Felipe Bolsonaro, que na área da comunicação está dando um show, dando um espetáculo aí. As pessoas conseguem se identificar com a maneira muito extrovertida e uma maneira muito, podemos dizer assim, no meio da política informal. Peculiar, informal, com uma acidez. Assim, é muito bacana a maneira como você se comunica e realmente tem sido muito exponencial. As pessoas estão gostando e compartilhando bastante o conteúdo de vocês. Gustavo Reis já na área mais intelectual, já vem se comunicando aí há muitos anos, né, Gustavo? Fala um pouquinho pra gente aí, meu irmão. Pois é, né, Sati? Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe. Intelectual, né? Quem diria, né, cara? Quem diria? Você entra numa rede social para falar de política, defender seu ponto de vista, porque você briga ali com seus amigos no grupo de WhatsApp, briga no Facebook, e você vai começando. Eu acho que a minha trajetória é muito parecida com a de muita gente, né? Você vai se envolvendo na política, você vai tentando defender seu ponto de vista, gritar contra aquilo que está errado. Isso começa com as pessoas lá em 2013, 2014. E, de repente, depois de muito tempo em rede social, surge um portal, que é o Portal do Aliados, que é um portal que faz noticia, que leva informação. Além de levar a informação, para você levar a boa informação, você tem que efetivamente se preparar, estudar, conhecer, saber daquilo que você está falando, porque a informação sempre foi usada, desde sempre, né? Desde sempre, como arma de guerra, literalmente, arma de guerra. Muita gente diz que na Segunda Guerra Mundial, os aliados dão uma virada na Segunda Guerra Mundial com a ocupação do norte da África, quando começam a ser bem-sucedidos ali no norte da África, depois entrando pela Itália, Sicília, General Patton e tal. Mas, na verdade, a virada vem quando eles conseguem pegar a máquina alemã de comunicação e decifrar, a Enigma, né? Era a maquininha que mandava os textos codificados, e quando eles conseguem quebrar a criptografia da Enigma, então você passa a ter as informações e aí você começa a ganhar a guerra. Então a informação ela é sempre fundamental em qualquer guerra. E nesse mundo de hoje, a guerra é de informação e desinformação, né? Sim. Desinformação. E foi por isso que eu entrei. Comecei ali fazendo, como eu falei, manifestando nas redes sociais. Aí entro no Twitter, um amigo comendo uma pizza fala assim: sai de Facebook, cara, vai pro Twitter, porque é lá onde todo mundo fala de notícias. Twitter é a Cracolândia da direita, né? Isso era 2017, 2016, lá que todo mundo fala. E aí você entra no Twitter, e aí você vê que é uma rede completamente diferente de todo mundo, porque você não tem seus parentes, seus amigos. Você começa a falar com pessoas que você nunca viu. E foi um momento onde a hashtag, né, realmente delimitava e marcava o assunto a ser debatido no dia. E aí você começa fazendo hashtag, começa a levantar hashtag, começa a fazer seu combate político ali na rede. E essa fase também passa, e aí percebi que a gente precisava se comunicar de uma maneira melhor, e foi por isso que o portal cresceu. Depois veio o canal, né, o canal no YouTube, depois veio o Todo Poder, né, um jornal que é muito bem sucedido, né? Sim, toda manhã, você, meu companheiro de bancada, toda manhã a gente fazendo ali o Todo Poder Emanando do Povo. Enfim, é isso, é a comunicação. Sempre a comunicação, né? Essa passagem histórica que você fala da Segunda Guerra Mundial, os aliados vencendo no norte da África, Marrocos, General Patton, subindo pela Sicília, Itália, depois decifrando a Enigma, né, que era um grande computador, né? Era um dos primeiros computadores. Aquela questão do código Morse, inclusive foi fundamental para o dia D, para a campanha do dia D, na Normandia e tudo mais. Mas o Felipe, ele já vem com uma pegada intelectual acima de mim, não, porque eu não tenho medo de falar. Mas deixa eu falar, não sou um grande conhecedor de Segunda Guerra, nada de intelectual, mas é a comunicação, né? Comunicação, falta de comunicação, informação e desinformação, né? Os caras deram um rolê aqui agora, jogaram a bomba no meu corpo. E infelizmente a preocupação do povo não é com a falta com a mentira em si. A preocupação é da verdade. Sim. Se você vai na internet hoje falar alguma coisa que seja verdade, que seja um fato,
já causa algo extraordinário. Estava conversando com um rapaz que sem querer não, bateram na mão dele, na verdade, e o telefone caiu na cabeça daquela senadora. Ah, sim. Olha o transtorno que deu. E agora, aí quando era mentira, quando era narrativa, tá tudo bem, o caminho tá certo, não, a gente tem que prender ele, é corte marcial pra ele. Quase prenderam ele, inclusive. Xandão essa parada, joga lá que vai dar tudo logo. Mas eu tô mentindo? Tá não. Agora descobriram que não foi bem assim. Mas alguém foi lá corrigir o que aconteceu? Nada. Alguém foi lá falar nas redes sociais? Nada. Então a preocupação deles não é com isso. É com a verdade. Verdade. Que bom. Verdade acontecer. Ô Felipe, a sua comunicação, diferente da do Gustavo, que é mais formal, e eu falo assim bem abertamente, independente de ser uma questão intelectual, o importante é você se comunicar com um determinado povo, com um determinado nicho. E aí cada um vai fazer suas escolhas e vai ter sua identificação diante do processo da comunicação. Mas você rompeu todas as barreiras, irmão. Então, no meu início ali, cara, na verdade, eu comecei falando de maneira formal. Eu só queria, de fato, comunicar, deixar claro, eu estava meio chateado com o que estava acontecendo. Só que aquelas redes sociais lá, da canhota, vivia derrubando meus vídeos. Eu postava um vídeo lá e derrubava. Na rede vizinha? Na rede vizinha, nas duas. As duas? Na rede, lá no... Porque a tua rede principal é o Instagram, não é? Se tornou o Instagram, era o TikTok. Sim, era o TikTok. Postava tudo lá, tudo. Até mesmo porque eu tinha um outro conteúdo no Instagram e não queria ficar misturando conteúdo. Entendi. Então sim, tem um conteúdo mais artístico no Instagram. Exatamente, eu não queria ficar misturando. Mas como é que foi esse processo de transição? Saiu do TikTok para o Instagram? Como é que foi isso? Eu não queria transigir. O Flávio veio, pegou um vídeo meu lá no TikTok e postou no feed dele. O Flávio Bolsonaro? O telefone ficou como no dia? Você até no jornal. Caraca! No tal de jornal online, eu acho o nome. Jornal da Cidade Online. Sim. Sai nesse jornal aí, minha prima do meio mandou, tá no jornal. Minha esposa ficou preocupada, ficou nervosa, brigou comigo. Você é maluco! O que você tá fazendo? Hoje ela gosta. Ai, caralho. Tá me suando, tá se dando melhor. Aí depois o Flávio veio, postou um outro vídeo meu, postou outro vídeo meu, postou 3 vídeos no perfil dele. Aí hoje a gente tava com 3.500 seguidores. Tô com 180 mil. Você vai bater 200 mil seguidores logo, né? A minha história ela é antes e depois do Bolsonaro. E poucos meses também. Você começou no Instagram? Comecei a postar no Instagram em março. Caramba, não tem nem um ano que você já tá aí com... Devido à postagem do Flávio. Caramba, parabéns. Então, a tua comunicação, por ser informal, você viu tropa, virou um bordão mesmo. Onde você passa, as pessoas gritam, tropa, Então, aí devido a essas derrubadas de vídeo, ameaça de derrubar perfil também, comecei a procurar outro caminho. Teve um amigo que falou, Felipe, bota o sorriso da maneira, cara. Faz vídeo só sorrindo. Caio nessa. Eu mandei ficar chateado. Aí, Caio, ganhou a moral, hein? Já pode fazer um pix, né, cara? Pode fazer um pix. Comecei a fazer vídeo com o sorriso aberto, sumindo lá. Sabe, furou uma bolha aí. Nunca mais derrubaram um vídeo. Legal. Não me ameaçaram mais. Eu decidi não sair mais dessa pegada. Você vê, Gustavo, ele sofreu uma retaliação das Big Techs, sofreu uma retaliação da rede TikTok, né? No Instagram também, onde o conteúdo dele não era entregue, era derrubado. Eu mesmo estou com o meu Instagram nesse momento derrubado, no TikTok, né? O meu está ameaçado. O meu está derrubado nesse momento. Então veja, ele conseguiu, através de uma estratégia da informalidade, conseguir comunicar. E veja, essa foi a chave do sucesso. Porque talvez não entregasse tanto você comunicando de maneira tão formal. Então o sucesso que o Gustavo tem na comunicação formal, histórica, mais intelectual, é um sucesso que você não teria se você fosse por esse caminho. E o sucesso que você tem na área cômica, na área do sarcasmo e tudo mais, é o que o Gustavo talvez não teria sucesso. Diga-se de passagem, Felipe Foquinha, lembra do Felipe Foquinha? Ele está vendendo a casa. Vamos achar pra comprar essa casa. Felipe tentando comprar pra casa, mano. Vamos lá naquela piscina com o Bolsonaro nela. Mas isso aí...
Isso aí que ele está falando, que você está falando, isso daí a gente traduz numa palavra que a gente não consegue muitas vezes mencionar, que é cultura. Porque a cultura é isso tudo. Então você tem a informação na cultura, você tem as artes, você tem o modo de vida, você tem o jeito de se comunicar, e você, nessa cultura, nessa coisa gigantesca, que é essa soma de um monte de coisa, você se comunica de várias maneiras. Então ele, com essa forma de comunicar, enfim, descontraída e sincera, né? Sincera, autêntica, ele pega o público dele. Vai ter gente que vai preferir a comunicação de um outro modo, vai ter gente que vai entender que para se informar tem que ser de uma maneira, tem gente que só quer informação, a notícia, e a partir da notícia você consegue gerar cultura. Isso tudo é cultura. E quando a gente fala da guerra cultural, infelizmente a gente acha que a guerra cultural é só sentar, estudar e ler livro. E aí a gente não consegue atingir as pessoas. Então existem várias maneiras, e a gente precisa, principalmente nós, do lado de cá, esse lado da direita, esse lado conservador, ele precisa estar preparado para entender que a guerra cultural ela é feita atingindo as pessoas de várias maneiras, não somente da maneira formal. Perfeito. Se a gente ficar preso na maneira formal, a gente não vai atingir as pessoas. Então a gente tem que fazer guerra cultural no nosso dia a dia, a gente tem que fazer guerra cultural dentro das igrejas, a gente tem que fazer guerra cultural na escola, a gente tem que fazer guerra cultural na rede social, a gente tem que fazer guerra cultural no nosso trabalho, a gente tem que fazer guerra cultural assistindo um jogo de futebol, vendo uma partida de vôlei, vendo um filme. É assim que a gente faz a guerra cultural. E o que é essa guerra cultural? É o seu posicionamento conservador ir para um embate quando um posicionamento contrário ele é predominante ou ele quer se impor. Simples assim. Por exemplo, eu gosto sempre de usar esse exemplo, e o meu sonho, já conversei com você até sobre isso, meu sonho é que a gente consiga fazer principalmente mídia esportiva para o público conservador. Não é mídia esportiva conservadora, mas é mídia esportiva para um público conservador que ele se identifica. Quando eu estou assistindo um jogo de futebol e vem um comentarista e fala assim, o jogo é coletivo, então o cara que é o craque, ele tem as obrigações do jogador que não é craque. Não, ele não pode ter. Eu, como conservador, eu sei que o valor individual, mesmo dentro de um conjunto, ele precisa ter o reconhecimento do valor individual. Esse é o posicionamento conservador diante de um posicionamento progressista, que ele quer dar valor ao coletivismo acima de tudo e impor, como você falou, essa visão. Então, o Renato Gaúcho, ele fala, o craque para mim tem que jogar perto da área, ele não tem obrigação de marcar, porque ele sabe que o valor individual desequilibra. Acho que ele então, dentro de um coletivo, você valoriza essa valência individual, esse valor individual, ele tem valor. Essa é uma visão conservadora dentro do esporte. E hoje, se você assistir o esporte, uma mídia esportiva, todos os jornalistas são canhotos, todos eles são de esquerda, e a imposição deles sempre vai ser uma visão coletivista de tudo. Então, como é que a gente não faz guerra cultural nesse aspecto? É assim que a gente vai pegar uma pessoa que não está ligada em política e falar, não, o sujeito que tem uma qualidade, tem um talento, ele tem que ser valorizado sim. Eu não posso botar esse cara igual a todo mundo, que é isso que a esquerda quer. Você é mais um, apenas mais um. O coletivo é importante, o subjetivo é importante. Não, a individualidade ela é importante. Essa é a briga. Conservadorismo é individualidade. Esquerdismo, progressismo, comunismo, enfim, o eufemismo que nós quisermos usar, ele é coletividade. O coletivo, ele tem que trabalhar para o indivíduo, não o indivíduo trabalhar para o coletivo e não ser reconhecido. Então, essa é a guerra cultural que a gente precisa fazer. E aí depende de perfis como o dele, vai depender de perfis formais como o meu, depender de perfis como o seu, e depender de perfis que comentem novela, que falem de cozinha na televisão, que falem de futebol, que falem disso tudo. Não tem jeito. Essa é a guerra cultural. E o conservador é gente. O conservador paga seus impostos, enfim. A gente precisa parar de pensar que o conservador é um ser também acima de um ser normal. Não, é um ser comum e que tem seus anseios. A gente que pensa dessa forma, mas às vezes a nossa dificuldade na comunicação faz parecer que a gente de fato tem um pouco melhorar. Não. A gente tem, obviamente, que a gente não fala todos. Só de não falarmos todos, a gente já está muito bem, né? Exatamente. É porque assim, né, Satia, o que é o conservador? A definição do conservador, do conservadorismo, ela muitas vezes se mistura
ou de forma antagônica, eles colocam que o conservadorismo é uma ideologia. Não é ideologia. Não é. O conservador, ele quer apenas conversar. Hoje o procurador Marcelo Rocha Monteiro, ele falou sobre esse exemplo, que é um exemplo muito fácil, muito prático para todo mundo entender. O conservador, ele pega uma casa muito antiga e vai fazendo as modernizações que essa casa necessita para se tornar atual, habitável, se tornar uma casa que você possa usufruir daquilo que ela oferece de melhor. Esse é o conservador. O que é o revolucionário? Ele quer derrubar a casa, porque essa casa não serve para mais nada. Mas que casa nova você vai fazer? Ele nem sabe. Ele quer apenas derrubar. Nós somos evolucionários e não revolucionários. Perfeito. O conservador, ele quer evoluir, ele está atento às mudanças da sociedade, ele aceita que a sociedade mude, mas ele não quer simplesmente, como reacionário, ficar preso lá no passado. Tá. Desculpa te cortar. Não, mas eu vou passar a pergunta para você também, Felipe. A gente está falando de várias vertentes, várias frentes, vários flancos da comunicação. A comunicação formal, a comunicação mais informal, a comunicação jornalística. A tua também é uma comunicação jornalística, muito bacana, inclusive. O Felipe, ele tem uma habilidade de, inclusive, falar de determinados ministros do Supremo Tribunal Federal, coisa que eu não quero falar e coisa que você também não quer falar no seu perfil, para não sofrer sanções, mas ele consegue falar trazendo figuras lúdicas, por exemplo, a Babazona, o Amin Kader, né? Ricardo. Cara, eu fiz um vídeo sem querer polêmico esses dias. Você viu meu vídeo com o Outubro Rosa? Eu vi esse vídeo, o pessoal te bateu um pouco. Eu vi o pessoal te batendo sobre isso. Você viu também? Eu vi. Eu fui lá no comentário e falei que não era nada disso e tal. Uma advogada, inclusive, ela tem câncer. Ela falou, Filipão, faz o vídeo, mas fala dos direitos. Porque talvez a pessoa que tenha um câncer, ela não sabe os direitos que ela tem. Só que eu faço o vídeo do meu jeito, né? Brincando, brincando, descontraído, o que eu fiz? Fiz o vídeo todinho, ela construiu pra mim, me mandou tudo mastigado, só que eu botei só a minha característica no vídeo. Mandei pra ela antes, pra ela assistir o vídeo. Até mesmo porque é do jeito que eu faço. Claro. Brincando e tal. Felipe, o vídeo tá ótimo, pode postar o vídeo. Eu vi a mulher que tem câncer, e inclusive ajuda algumas pessoas que têm, que é advogada também. Ela postou o vídeo, aí quem não tem câncer foi lá, e da direita. Bateu. Me bateu, cara. Você romantizou o câncer. Eu não romantizei, cara. Eu acho que o câncer já é uma doença, a pessoa já carrega algo pesado. Sim. Aí eu vou olhar a pessoa com um olhar de luto, eu dou um pouco mais de vida, de esperança pra pessoa. Talvez, como é uma questão séria, de doença séria, eu fiz a defesa sobre você. As pessoas talvez não quisessem que você falasse da maneira como você fala, mas... O que acontece? Um amigo meu de infância, a mãe dele tem câncer. Ele não sabia do jeito como ele tinha. Olha que legal. Ele pediu o vídeo, divulgou o vídeo. Uma série de pessoas me agradeceram, uma série de pessoas que têm a doença. Me mandou direct. Falou, pô, você me tratou como igual. Não fez da minha doença, não banalizou a minha doença. Sim. Não chegou lá e tornou mais pesado ainda pra mim. Tratar como igual, muito legal isso. Foi essa a palavra que eu usou. Muito legal. Agora, olha que maneiro, né, Satia? Isso aí. Olha que maneiro. Ele faz um vídeo extrovertido, fala sobre um problema sério, fala sobre questões que precisam ser faladas, porque nós precisamos falar de direito das pessoas. Quase ninguém né? sabia. E aí, ele falou, pô, teve gente da direita que foi bater em mim. E aí a gente cai de novo na questão da informação, da guerra cultural e do ambiente que a gente vive. Nós vivemos no Ocidente, um Ocidente já há 250 anos, em que, a partir do iluminismo, de novas ideias, novos modos de ver a vida, o pensamento de esquerda foi sendo dominante. Hoje, dentro da nossa direita, eu sempre já falei isso, já conversei isso várias vezes, você sabe disso. Quantas e quantas pessoas de direita, pessoas que podem estar aqui nesse evento, pessoas que estão em manifestações, pessoas que postam Bolsonaro ou direita do dia até o final do dia, do início do dia até o final do dia. Você vê ela, a pessoa é de direita, aí você pergunta assim, por que você é de direita? Ela é contra o aborto, ela é contra as drogas, ela é contra bandido. Só que a cabeça dela e o modo dela pensar e reagir diante de situações fora da política é todo de esquerda. É a mente esquerdista das pessoas. Mas por quê? A pessoa, ela ainda não percebeu que todos os conceitos que foram colocados para ela ao longo de anos e anos e anos, e o modo dela se comportar é um comportamento de esquerda.
que o ambiente de esquerda é dominado. Então, essa é a guerra cultural. É nós mudarmos, inclusive, o comportamento das pessoas. Fazer com que a pessoa entenda como ela deve agir, reagir. Se ela se posiciona sempre de forma temperamental, de forma que deva destruir, atacar, ela não consegue sequer ponderar o que está acontecendo, ela está tendo um pensamento revolucionário. O ataque da canhota, eu inclusive até espero. Você deve ter recebido vários, com certeza. Tem 5 milhões de visualizações. Inclusive eu peguei até você é negro. Capitão do Mato, Eles adoram falar isso, né? Eu peguei essa questão, você é negro, pobre de direita, eu coloquei no vídeo, que foi o meu primeiro vídeo que o Flávio postou. Cara, eu não me disponho com o pessoal da canhota. É isso aí. Eu nunca vi me disponho. É isso aí. Agora com a direita. Fogo amigo. Fogo amigo. Fala em fogo. Dessa mentalidade que é de esquerda. A mentalidade, a forma de pensar, do agir e reagir é igual uma pessoa de esquerda. Por falar em fogo, Gustavo fala, a gente está falando de comunicação, eu estava tentando concluir esse raciocínio, mas comunicação formal, comunicação informal, existem vários focos que a gente tem que atingir na comunicação. Você falou do esporte, tem gente que precisa entrar no campo da moda, da produção cultural, novelas, filmes, séries, enfim, tudo é campo para a gente entrar. Gustavo, eu tive o privilégio de ler a sua obra, o seu livro. Gustavo é autor do livro chamado Línguas de Fogo. Eu e mais 36, né? Eu e mais 36. Isso, então explica pra gente. Não, mas o título vem da Bíblia. Exatamente. Então, ele conta um pouco. Fala pra gente um pouco sobre como foi construir a ideia do livro, porque a ideia do livro é uma junção de grandes filósofos, intelectuais e pessoas que escreveram. O professor Olavo de Carvalho ele falava o seguinte: escrevam, registram tudo, registre esse momento, para no futuro, se nós não tivermos registro, vai ficar a versão de que tem registro. Então vai registrando, vai escrevendo, vai botando no papel. E assim, de forma despretensiosa, alguns grupos foram fazendo registros. Então lá são 6 portais, acho que hoje, infelizmente, só o meu portal está aberto, que é o Aliados. E você tinha dentro dos portais... Os outros não estão abertos por uma questão de resistência, foram caçados, né? Perseguidos e tudo mais. Verdade. Nós tivemos uma mudança de paradigma e muita gente resolveu realmente se preservar. Se preservar mesmo, porque é uma guerra que a gente vive, né? É uma guerra que a gente vive. Vivemos uma ditadura e é melhor falar. É uma guerra, a gente vive uma disputa, né? A gente não visualiza como guerra porque não tem tiro de míssil como está tendo em Israel, então a gente não visualiza como guerra, mas é uma guerra. E aí, no meio dessa guerra, muita gente realmente não teve mais força para continuar. E não dá para julgar essas pessoas. E aí, no meu caso, o portal, ele se tornou um portal de notícias, na verdade, justamente para poder trazer pessoas para lerem esses textos. Não adiantava eu fazer um site só com texto. Ninguém vai atrás de texto. Mas se eu faço um site de notícia, o cara entrou lá, viu a notícia e vê lá no... Leia também. Aí tem um título interessante, a pessoa vai ler aquele texto. Essa foi a ideia do nosso portal. Enfim, foi num período, o livro surgiu num período muito difícil para mim, que foi o período que meu pai estava internado e acabou falecendo. Então, eu não estava nem sabendo do livro. Mas a gente tem um editor em São Paulo, o Denis Andrade, que já tinha feito livros infantis. Ele montou uma editora porque ele queria fazer livro infantil. Ninguém publicava o livro, e ele fez a editora para fazer o livro infantil. Ele resolveu pegar 100 artigos sobre variados temas, compilar esses artigos em portais da direita. Então, nós temos lá... Fala de comunicação, fala de comunismo, fala de religião, fala de monarquia, fala de capitalismo, vários temas. E o Aliados entrou com 13 textos de 7 autores diferentes. Eu tenho 2 textos, dentre esses 13, eu tenho 2. São 100 artigos, 37 autores, que falam sobre vários assuntos. E o livro é muito maneiro, né? O livro tem muito texto bom, o livro tem muito texto fácil, muito texto que abre a sua cabeça para você, caramba, eu não tinha noção disso. Só que a gente esbarra mais uma vez na questão cultural. O brasileiro não tem cultura de ler livro. Então qualquer um que fez livro sabe qual é a dificuldade que é vender um livro. É muito difícil vender um livro. É para publicar um livro. Mas... O cara teve que comprar uma editora. Ele montou uma editora. Mas qual é o principal disso tudo? Nós registramos. E aí entra uma outra questão que nós temos que aprender. O momento nosso, ele é muito anterior ao momento da esquerda. A esquerda já está tudo estruturada, a esquerda tem tudo na mão, a esquerda faz propaganda dos livros, faz tudo. Nós estamos começando como os novos cristãos lá de trás. Então isso é um registro.
daqui a 5 anos esse livro está registrado, daqui a 10 anos esse livro está registrado, daqui a 20 anos esse livro está registrado, esse registro ficou. E assim nós vamos fazendo, aos pouquinhos nós vamos tomando espaço. Perfeito. Pessoal, para a gente finalizar, considerações finais, Felipe Bolsonaro primeiro. É uma honra estar aqui, cara, com pessoas que muito bem. Tati é um cara que eu admiro muito, o Vini vai ser meu amigo aqui. Gustavo. Gustavo Reis, grava esse nome. Gustavo Reis, eu já gravei também dele, vai assar no Instagram depois. Vai ser um prazer ler teu livro, Gustavo, você lê teu livro também, cara. Pra galera da direita, abraço, muito carinho. Pretinho, não me acompanha de perto, eu só até aqui pra mostrar. A galera do todo eu ia falar, olha que satisfação. Ah, meu irmão, isso é clássico. Os seus jargões ficaram aí. Da mesma forma que a obra, o registro de um livro, né? O registro de uma obra, isso fica gravado para a história. Seus bordões também, cara, vão ficar gravados aí, cara. Eu tô preocupado, porque tudo como é que é discurso de ódio. Não, o teu é muito bacana, o teu é muito bacana. Gustavo, considerações finais, querido. Quero te agradecer, Satia Felipe, também agradecer a organização, né, a pastora Tati, o deputado Luiz Lima, ao Zibenberg, que não pôde estar presente, sim. A iniciativa de fazer isso. Não é fácil fazer, a gente está vendo aqui o tamanho da estrutura, né? Não é fácil fazer. E a gente precisa fazendo isso, a gente não pode pensar só em coisas muito grandiosas. Quando eu fiz o site, jamais, aliás, como eu falei, quando eu comecei a falar, discutir política no Facebook lá com o vizinho que pensava o contrário, jamais imaginaria que 5, 6 anos depois estaria numa posição dessa, no portal de notícia, escrevendo livro. Eu escrever livro, quem diria um troço desse na minha vida? Né? Quando? Então assim, a gente não tem que pensar no tamanho que a árvore vai ficar, a gente tem que apenas semear. Vai semeando, vamos semeando e vamos ver no que vai dar, né? É o provérbio dos árabes lá, né? Quem semeia tâmaras não colhe tâmaras. Então vamos fazer isso, vamos semear as tâmaras aí, vamos deixar que os outros colham, mas a gente vai fazer a nossa parte. Perfeito. Quem a gente pudesse ajudar e salvar, já está de bom tamanho. Excelente. Meu nome é Rafael Satie e nós estamos na primeira conferência conservadora brasileira, acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Eu acabei de falar com o Gustavo Reis e o Felipe Bolsonaro. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tamo junto.